Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, fui movido a fazer mais esse vídeo aqui, tá? De explicação sobre a palavra de Deus. Esse vídeo aqui eu vou, além da Ana Carolina lá de Minas, eu vou fazer uma dedicação para o meu amigo Marcelo, me chama de Marcelo Mucuca, um homem que se converteu. Ele me mandou um áudio depois de um vídeo meu, com uma dúvida que eu percebi que tem muita gente pregando sobre isso. Seria o celular a marca da besta? Então, os vídeos eu dedico para o Marcelo, um homem que também bebia, fumava e teve uma conversão, entendeu? Radical para Cristo, crer nas coisas de Cristo, entendeu? Procurou o caminho mais excelente. E essas pessoas são sempre dignas de elogio. Irmãos, para tentar explicar isso, eu vou passear aí, eu vou tentar encaixar todos os assuntos, porque é naquela mesma pegada, para que vocês tenham sabedoria na palavra de Deus e se preparar para o que está por vir, tá? Eu vou citar muitos vídeos meus e algumas passagens da Bíblia, mas o texto base vai estar aqui em Joel, porque eu sempre falei isso nos meus textos, nos meus vídeos, mas eu não consegui amarrar, eu não consegui explicar direito isso aí, entendeu, irmão? Apesar de muita gente ter entendido. Olha só, é o Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, o subtítulo da minha King James está assim, ó: Eis que chega o dia do Senhor. Então, tem profecias para Edom, tem profecias para Nínive, tem vários tipos de profecia nos outros profetas. Aqui em Joel está falando no dia do Senhor. E vê se vocês vão me entender através desse texto. Olha só, irmãos. Capítulo 28 diz assim, ó: Então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach, espírito, sobre todos os povos. Que está falando da chuva serode. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. São dons que já está prestes a acontecer. Inclusive sobre escravos e serviçais da época, derramarei o meu espírito naquele dia. Irmão, assim como a marca da besta vai vir sobre grandes e pequenos, esse é o contra-ataque do Senhor. O 29 eu vou repetir. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? Antecede o dia do Senhor. E farei com que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Fumaça na Bíblia, entendeu? Também faz a alusão quando Satanás desceu como uma estrela e ele bateu no abismo e subiu grande fumaça, a fumaça do engano. Entendeu? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Eu vou terminar o 32 para voltar no 31. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chama. Está falando dos escolhidos, está falando dos fiéis. Vou voltar no 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Lua de sangue. Eu posso deixar para outro vídeo, mas a maioria dos irmãos aqui já sabe. Um sinal profético da lua de sangue. Foi a visão que o profeta teve. Agora, o sol se converterá em trevas, no temível dia do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. O aparelho celular, ele é uma peça, ele é uma ferramenta, um utensílio usado por Satanás. Isso eu concordo 100%. Porque no áudio do irmão, que estava com dúvida, do irmão Marcelo, ele estava falando que realmente crianças, né, ficam no celular, agora idosos ficam no celular o dia todo. Mas o celular, ele também é um ensaio para a marca, assim como o cartão de crédito, assim como também o caixa eletrônico. Porque se você parar para perceber, o caixa eletrônico, ele começou com o negócio de sair dinheiro como a gente conhece agora.
O Bradesco implementou, há 2 décadas atrás, se eu não me lembro, se eu não me engano, a biometria. Tu pode ver que todo caixa eletrônico, a biometria fica do lado direito. Então tudo é um ensaio, tudo é um costume. Mas por que eu falo, que eu afirmo que o celular não é a marca da besta? Vê se vocês vão me entender, irmão. Porque, primeiro, eu vou usar a minha tese da espada de Saul. Porque aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque a espada é um objeto feito para matar. Vê se vocês vão me entender a minha visão espiritual. A espada é feita para matar o ser humano. Você não cozinha com uma espada. Para isso existe serrinha, peixeira, cutelo. Você cozinhando com uma espada é a mesma coisa de você cortar um bife dando tiro de pistola. Então a espada sempre foi uma arma para matar outro ser humano. Então, a palavra de Deus diz nos mandamentos, um dos mandamentos diz, não matarás. Só que quando você chega em 1 Samuel, capítulo 15, Deus ele manda Saul, que até então o Espírito de Deus estava em Saul, primeiro rei de Israel, e ele manda ele nos amalequitas, por conta do que eles fizeram, né, ao meu povo, que ele fala através do profeta Samuel, há 400 anos atrás, vai lá e mata a espada crianças, velhos, criança de colo, animais, tudo. Não poupe nada, não poupe ninguém. Aí eu fico imaginando, que eu questiono ao Senhor certo tipo de passagem. Falo, Senhor, o Senhor não poderia mandar o Saul lá, diante dos amalequitas, e falar assim, agora você vai, ora, ou você faz qualquer coisa lá, entendeu? Ou você fala algumas palavras lá, que eu vou mandar fogo do céu e vou matar os amalequitas. Igual ele fez com a muralha de Jericó. Ele não poderia ter feito isso, irmão. Então ele manda Saul pegar, olha só, ele manda o Saul pegar um objeto feito pelo homem para matar outro ser humano, sendo que o mandamento dele está dizendo não matarás. Vocês ainda vão querer vocês ainda vão querer ficar questionando a Deus, os caminhos de Deus. Tu tá me entendendo, irmão? Então o que acontece? O celular, ele mata seu tempo. Ele é igual a bebida, ele é qualquer outra coisa. Até se você beber água demais, o teu sangue fica ruim. Então, tudo que é exagerado é ruim, exceto o amor. Tu tá me entendendo, irmão? Então o celular, ele mata seu tempo de Deus. Só que eu tô usando esse celular para alertar os meus irmãos, por causa do alcance dele, como eu já falei. Eu não estaria usando um objeto feito para matar a comunhão, para fazer a obra do Senhor. Eu quero que vocês pensem nisso, irmão. E outra coisa, a marca da besta, ela é um dispositivo físico. Ela está mais ligada ao financeiro. O próprio Apocalipse 13 fala que sem essa marca você não vai poder comprar nem vender. Agora, então ela está mais ligada ao cartão de crédito. Inclusive, uma das empresas que vai fornecer o software é a Visa. A Visa, para quem não sabe, é a mesma empresa. Mondex, Elo, Mastercard, é tudo Visa. Esse Elo, Mastercard, American Express, eles são subempresas, mas a cabeça é a Visa. E eu já expliquei no outro vídeo o que significa Visa. Então ele está ligado ao financeiro. Agora eu pergunto aos irmãos, você fica no cartão de crédito toda hora? Tem gente aí que estoura na fatura, mas é toda hora. Você fica, melhor falando, você fica o mesmo tempo no cartão de crédito do que no celular? Outra pergunta. Aqui o irmão estava falando para mim, porque eu vejo até criança usando o celular direto. Eu vejo, eu concordo. Eu vejo o meu filho, o John, ele vê o celular, vê os videozinhos no celular, mas chega uma hora que ele larga o celular e vai brincar com os brinquedos dele, que não precisa de luz. E é esse ponto que eu vou chegar, irmão. Porque o meu filho é uma criança. E a palavra de Deus diz que delas são os reis dos céus, para a gente ser como criança. Ele fala isso para Nicodemos. Mas
Um banco, uma financeira de cartão de crédito, dá um cartão de crédito para uma criança? Porque o chip tem outra particularidade que as pessoas não estão se ligando. Por que ele tem que ser implantado, irmãos? Aqui que entra a profecia de Joel. Vocês já perceberam que o mundo, sob a premissa de ESG ambiental, está mudando a matriz energética sob a premissa de salvar o planeta? Tem um monte de coisa aí, irmão, que não vai dar para explicar nesse vídeo, mas tem muita coisa demoníaca que isso faz parte do advento do anticristo. Que no final das contas, com essa, vamos dizer assim, com essa paranoia, negócio de salvar o planeta, eles estão querendo no final fazer que todos nós comamos insetos, tá? Minhoca, barata, enquanto eles estão se fartando de lagosta e de carne vermelha. Porque isso aí, como eu te falei, é lá na frente, o anticristo ele vai vir enganando. Mas depois dos 3 anos e meio, ele vai mostrar a verdadeira face dele. E uma das faces dele é esse desejo que ele tem de o ser humano não pode comer a mesma coisa que ele come. O ser humano tem que comer inseto e ele tem que comer carne nobre, tá? Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Por isso que vocês têm que correr para Deus. Então o que acontece, meus irmãos? Esse chip, eles estão correndo para mudar para energia solar. O Satanás sabe que Deus vai ferir a energia. Aqui Joel está falando da energia. A visão do profeta é converter o sol em trevas. Mas a tradução correta disso aqui é baixar a energia elétrica, que não tinha na época de que foi escrito. A energia elétrica é um advento recente, 300, 400 anos. Menos que isso, né? Que antes as pessoas viviam à luz de lamparina, de azeite, de vela, entendeu, irmão? Ou com a luz do dia. Então, como o profeta não sabia da eletricidade, ele botou desse jeito. É para você buscar, é para você se aprofundar. Então, o que acontece, irmão? Quando Deus abaixar a energia para a Terra, que dá um apagão, seja uma tempestade solar, igual os cientistas estão alertando aí, para queimar todos os aparelhos conectados, seja um pulso eletromagnético natural, que vai fritar todos os aparelhos eletrônicos, ele acaba com a eletricidade e o celular, que é o principal poste ídolo, vai virar uma peça morta. Porque um celular desligado ele não serve para nada. Então, se Deus ferir a eletricidade, como é que você vai carregar o teu celular? Como é que você vai para a internet se o modem tem que estar ligado na tomada? Tu tá me entendendo, meus irmãos? Quando Jesus ele fala assim, quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Querido, você quer uma prova de fé maior do que você conseguir viver sem um celular? De você conseguir viver sem uma televisão? De você conseguir conviver nos tempos de hoje sem a luz elétrica? Para onde tu vai correr? Tu vai correr para se suicidar? Tu vai para a clínica de reabilitação de viciados em tecnologia? Ou você vai buscar o Senhor? Não está me entendendo a lógica do Senhor? Então o chip, ele tem que ser injetado. Ele é diferente do celular, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem que ser injetado na mão ou na testa. Porque segundo a própria ciência, o corpo humano ele gera mais de 15 mil BTUs de energia corpórea. Essa energia é mais do que suficiente para alimentar um microchip. Ou seja, Deus pode acabar com a eletricidade, Deus pode fritar todos os aparelhos eletrônicos, mas enquanto você viver, ou seja, tiver calor no corpo, o chip vai funcionar aqui. Então não tem nada a ver com o celular. E eu repito, quem colocar o chip está fazendo uma aliança com o anticristo. Porque o chip ele também tem um arsênio. Esse arsênio é desnecessário. Vocês estudem sobre a composição do chip. Já vazou algumas coisas na rede. O arsênio é um componente desnecessário em termos de energia. O arsênio, ele é justamente para quando você tentar tirar, que você vê que você foi enganado, aquele arsênio entrar na tua corrente sanguínea e você morrer. Ou seja, botou, já era. Os meus vídeos de alerta é para justamente você não colocar.
Tu tá me entendendo, irmão? Quando eu falei, irmãos, de Apocalipse 12, que o dragão persegue a mulher, que é a igreja, e jorra água, eu falei aquela água adulterada, é ventos de doutrina, são fardos pesados, falsos ensinamentos que vai deixar as pessoas baratinadas para lá e para cá. Enquanto isso, eu, que tenho poucas visualizações, prego a calma, eu prego a lógica da palavra de Deus. Teve um pastor lá, numa igreja, que ele fez uma pregação que ele botou, o título da pregação é um trocadilho, ele botou assim: não troque o céu pela Sky. Naquela época, a Sky, que hoje é NET, foi comprada pela Claro, né? A Sky é uma empresa provedora de TV a cabo e internet, entendeu? Hoje faz parte da Claro. E o que ele estava falando ali? Para você, que aquilo ali estava tirando o teu tempo de Deus, que aquilo era uma coisa do diabo. Conclusão da história: mais da metade da igreja cancelou a Sky e ficaram frustrados. Eu não concordei com aquilo, eu fui novo, porque eu não posso ficar falando do irmão, da mãe do pastor. Eu, como não sou uma liderança, eu não posso repreender uma liderança. Então eu fiz uma pergunta para ele que ele não me respondeu até hoje, inclusive ele desativou os comentários. Eu perguntei para ele assim, eu falei para ele assim: querido, é você que é o pastor que tem que tirar a Sky da sua casa. É você, porque você tem um tempo maior para Deus. Você foi escolhido para ser pastor, para ser sacerdote. É separado, irmão. Não é todo mundo que anda, que come mel, se alimenta de mel e gafanhoto e anda com pele de camelo. Deus separou João Batista para isso. Você tá me entendendo? Então, como eu te falei, tem gente que fica doente, quer que todo mundo fique doente. Um pastor, eu já expliquei, ele tem maior capacidade, porque o Espírito é derramado mais, entendeu? Tem mais capacidade de convencimento, de expulsar demônio. Mas quanto mais esse poder é dado, a hierarquia de demônios sobre a vida dele também cresce. Então os ataques do demônio são maiores para ele do que para um membro, vocês estão me entendendo? Mas tem certo tipo de gente que quando recebe a bênção não quer espalhar para ninguém. Mas quando recebe os ataques dessas hierarquias, quer que todo mundo sofra. O que aconteceu foi uma frustração por falta de sabedoria, irmãos. A gente tem que ser sábio, irmão. Porque quando eu falo do livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele fala lá no capítulo 3 que tudo há um tempo e um propósito debaixo da terra. Tempo de juntar pedra, Cara, ele fala tudo. Tocando em miúdos, pro dia de hoje, ele fala assim: tem um tempo de você ver teu filme. Deus não proíbe, cara, você ver teu filme. Tem o teu tempo de viajar, tem o tempo de ir no shopping. Vários pastores sérios falam isso, inclusive meu pastor. Só que também tem um tempo de Deus, tem um tempo da comunhão, tem um tempo de jejum, tem um tempo da oração, um tempo do culto no lar, o tempo de congregar. Se vocês não sabem, irmãos, o livro de Eclesiastes, Salomão ali é Deus. Olha só, quando ele mandou o filho dele na terra, Jesus Cristo, ele veio 100% humano. Mas vem aquele questionamento, igual eu fiz no começo do vídeo. Deus, ele poderia mandar um anjo, ou até levantar uma pessoa da terra e falar as mesmas coisas que Jesus falou, curar do mesmo jeito que Jesus curou. Ele não poderia fazer isso? Não, mas ele tinha que vir, irmão, humano. O livro de Eclesiastes, de quando Deus fala que experimentou de tudo, e que tudo que os olhos dele viu ele não negou, ele está falando que Deus é dono de tudo. Mas ele quer saber o que causa essa idolatria. Ali no livro de Eclesiastes, para quem não sabe, Deus experimentou até bebida alcoólica, irmão. Por isso que ele é um livro de frustração. Por isso que ele fala que tudo é vaidade e aflição de espírito. Ele criou as coisas, né, para a glória do nome dele. Mas inclusive a bebida. Aí o ser humano usa isso a favor do diabo. As pessoas, o mundo é hipócrita. No dia 25 de dezembro eles querem comemorar o nascimento de Jesus, bebendo cerveja, arrumando confusão, morte. No Natal do ano passado teve um homem aqui no Nordeste que morreu em pé de bebida. Morreu em pé, encostado no carro assim, ó. Excesso de bebida. Então Deus, ele cria as coisas para a glória do nome dele, para a gente usar com equilíbrio
E o ser humano, ele usa isso a favor do diabo e contra ele. Tu tá me entendendo? Então, quando ele fala em Eclesiastes, ele está dizendo que ele já experimentou tudo. Quando eu falei para vocês que eu ganhei muito dinheiro, eu experimentei restaurante, eu experimentei tudo. Tudo isso é vaidade e aflição de espírito. E eu descobri, como eu falei, eu descobri o caminho mais excelente da palavra de Deus. Mas aí vem um monte de gente simplista que pega versículo isolado e começa a pregar. Tu quer ver uma coisa, um tema sensível, um tema polêmico, é em relação aos anátemas. Cara, eu acho lindo a experiência que um irmão, que uma irmã que tem, com um jovem que tem com um anátema. Ele ora ao Senhor dentro do quarto dele e o Senhor revela, olha, essa camisa não me agrada, esse objeto não me agrada, isso aqui é consagrado. Tu tá me entendendo, irmão? Eu acho lindo, é uma experiência pessoal. Ela não pode ser botada como padrão. E muita coisa a gente tem que ter sabedoria, por exemplo. Eu nunca gostei desse negócio daquela batata chips. Mas tem uma chamada Pringle, que a embalagem é vermelha. Aquela empresa, ela paga dízimo à igreja de Satanás. A igreja satanista. Então, eu sabendo disso, eu não compro. Mas para isso aí virar uma doutrina, irmão, é um passo. Tu quer ver uma coisa? Tem gente que usa roupa até lá embaixo. Aquele saião, né? Que veio da Assembleia, né? Eu entendo a Assembleia. Será que, para eles instituir aquilo ali, será que as pessoas não estavam indo semi-nuas para a igreja? Saia curta, despertando a sensualidade? Aí tudo bem. Então radicaliza logo, bota logo o saião até lá no calcanhar. Mas isso vira uma doutrina, irmão. Aí tem gente que vai super maquiada com brinco. Aí o pastor fala assim, isso aí é maligno. Aí a mulher passa a viver igual um bicho, desgrenhada. Mulher às vezes é bela, não, porque minha igreja proíbe. Doutrina, irmão. Negócio do anátema. Aí começa esses exageros, essas criancices. Por exemplo, o Hellmann's. A melhor maionese é Hellmann's. Eu cozinho, irmão. Eu já tentei a Arisco, já tentei a Primor, eu já tentei a Dorian, qualquer um. Mas a maionese Hellmann's é a melhor. Aí veio um doido da cabeça e falou assim, mas Hellmann, no literal. Hell em inglês quer dizer inferno e man, homens, ou seja, homens no inferno. Você bota Hellmann's na internet, até na Wikipedia, você vai ver a história dessa fabricante de maionese. Era um alemão, o primeiro nome eu não conheço, mas o sobrenome dele é Hellmann's. Então não tem nada a ver com Homem no Inferno, é um sobrenome tradicional alemão. Aí muita gente, bitolada, deixa de... Aí pega Arisco, que é uma porcaria, e você fica comendo porcaria. Outro exemplo que eu vou te dar. A pia de vez em quando aqui entope, porque o serviço foi mal feito. E para refazer isso vai ter que quebrar tudo. Então... de vez em quando tem que ficar botando aquele ácido na pia. Quando ela começa a querer entupir, bota o ácido e deixa ele agindo ali umas 10 horas. Eu já tentei o ácido muriático que eles me vendem, que você rebota com água quente. Mas tem um, irmão, que é mais caro e é super concentrado. Você bota ele, espera umas 2 horas que ele sai limpando o teu cano todinho. Sabe qual é o nome desse ácido? Diabo Verde. Aí eu falo pra você, eu vou deixar de usar um produto bom por causa de um nome. Quer dizer que eu vou pegar aquilo ali, eu vou botar dentro da minha pia, presta atenção, e vou ajoelhar diante, obrigado diabo, por ter ajudado a derrubar minha pia? Vocês precisam ter sabedoria, irmãos. Sabedoria, irmãos. Porque uma dessas pessoas que estavam falando negócio de anátema pra cima e pra baixo, ele tem uma Fiat Uno. O presidente da Fiat, ele é um satanista, tá? Que inclusive o babalorixá dele é o mesmo de políticos famosos e atores famosos. Inclusive ele é o pai de santo, tá? Ele tem o mesmo pai de santo que sacrificam criança para a novela da Globo ter sucesso. E aí, querido? Se é rapaz radicalizar, vai andar a pé, vai andar de jumento. Mas aí eu perguntei para ele, quando você vai ligar teu carro, você adora obrigado Fiat? Ou você fala obrigado meu Deus? Então, irmão, aqui vocês têm que ter calma e sabedoria. A purificação ela vai vir aí. Como eu disse,
É o ser humano que muda, Deus não muda. Então, eu achei muito da sabedoria dele, muito interessante, ele arriar a energia da Terra, que ele acaba com esse poste ídolo. O que sobrar disso aí, irmão, ou seja, você conseguir viver sem celular e às vezes até sem energia elétrica, essa é a prova de fé. Esse é o que eu chamo de pré-vestibular para ver se você vai entrar, se você está preparado para Jesus voltar. Essa é o cenário estrutural de você provar a tua fé. E esse momento está chegando. Porque a profecia de Joel está falando o dia do Senhor. Então o que vai... A fé, ela produz uma calma, uma paciência em você. Porque foi essa falta de paciência, foi essa falta de fé, que quando veio um dos ensaios do anticristo, que foi a pandemia, a fraudemia, muita gente correu para tomar uma doença feita nas coxas, que aquilo é um veneno que vai te matar remotamente. Porque muita gente acredita na televisão, e a televisão, ela espalha pânico, e você em pânico, você não pensa, você sai obedecendo, você faz qualquer tipo de loucura. Se lembra do homem do terno marrom que eu falei no outro vídeo, do edifício Joelma? A mulher ia se matar, ele falou, vem aqui que nessa ponta da varanda não entra calor nem as chamas. Então a gente tem mais chance de sobreviver quando esse fogo apagar ou quando o bombeiro puder vir aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabedoria nessas horas, irmão. Eu não estou aqui pregando contra pastor, eu não estou aqui querendo afirmar que eu sou o dono da verdade e os outros não. Mas a minha função aqui é sabedoria. Tá bom, irmão? O vídeo ficou longo. Deus abençoe a todos grandemente.